Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal, nesta manhã de segunda-feira, para a nossa entrevista número 806. Já estão aqui no estúdio os advogados Mário China e Harold Sé. Vamos falar a respeito das compras de final de ano, direitos do consumidor, enfim. Vamos bater papo a respeito desse assunto bastante importante. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia a todos, Ellen, Lori, André, Márcio, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder conversar com vocês e com os ouvintes aqui da Prever. Bom dia Lori. Bom dia, China. Oi, pois não. Eu agradeço a oportunidade de dar para tantas pessoas ouvirem e essas nuances sobre as trocas de final de ano e direito do consumidor de um modo geral. E às vezes as pessoas não têm noção do direito, né? E hoje é muito comum, a gente antes de começar a entrevista aqui, a gente comentava aqui nos bastidores a respeito das compras feitas pela internet, que são as mais utilizadas atualmente, né? E aí, quais são as garantias que nós temos quando a gente faz uma compra pela internet? Hoje, como você bem pontuou... Bem perto do microfone, Mário, por favor. Perdão. Como você bem pontuou, não tem um dado estatístico, mas é avassalador o número de consumidores que hoje atuam pela rede social. Desde o nosso primórdio ali do estabelecimento do Código do Consumidor, quase 30 anos, já tem estabelecido essa garantia. Que a gente fala que é a compra de não balcão. O que é isso? Compra do balcão é aquilo que você chega no estabelecimento, olha o produto, examina, vê se é aquilo mesmo que você quer. Essa compra que a gente fala à distância, ela é chamada não balcão, ela tem uma garantia de 7 dias. Isso independente de qualquer fator. É o simples arrependimento, não quero mais. A partir do momento que você recebe, a partir do momento que você recebe, conta 7 dias corridos. Não é do momento que você compra. Não de quando você compra. Você recebeu na sua casa. Eu achava que era do momento que compra. Você tem 7 dias para se arrepender. Justamente a ideia, né, para proteção do consumidor é isso. Agora eu recebi porque eu vi por uma foto, eu vi o vídeo, eu não cheguei a examinar completamente o produto. Na hora que eu posso testar, inclusive, eu posso usar esse produto. Eu posso usar um tênis, falo, poxa, mas sujou o tênis. Não, eu posso experimentar aquele calçado, usei, puxa, segundo dia que não tá legal, eu vou devolver. Você não tem que justificar. Só que o que acontece? Que o consumidor não percebe. Geralmente as lojas de departamentos colocam lá política de troca. E daí você tem que fazer um monte de justificativas para que eles analisem se você tem o direito de troca ou não. Não existe isso. Eu não quero mais. Por quê? Porque eu não quero. É simples assim. Mas as pessoas faltam esse conhecimento. Agora, nesse Natal mesmo, minha esposa comprou um unicórnio gigante para minha sobrinha, tá? Parecia uma coisa enorme. Chegou, o unicórnio tinha 15 centímetros de altura, era uma coisa minúscula, um pelucinho pequenininho. Ela começou a olhar aquilo, começou a rir. E aí, só que a dificuldade para você devolver isso, você tem que embrulhar, você tem que levar aonde, e são valores baixos, né? Porque você compra essas coisinhas, Shopee, essas coisas lá da tua, é 20, 30, 40 reais. Acaba todo mundo não devolvendo, e acho que é aí que eles ganham muito nisso, né? Porque para você ter que devolver, acho que você gasta mais, não gasta, não? Gasta, e essa é uma das falhas ainda que, apesar de todas as proteções que o consumidor tem, é uma das grandes falhas que precisa ser suprida. Porque realmente, como você bem disse, a logística reversa aí nem sempre funciona. Quando você compra em grandes lojas aí de departamentos ou... Lojas que estão aqui no Brasil, né? Não comprar da China. No Brasil, você China. Tem como acionar. E quando são essas compras internacionais, complica bastante. A gente ainda não tem um mecanismo, a não ser o próprio judiciário, para poder fazer valer. E aí que você disse, não vale mais a situação ali do molho com frango. Você dá risada, olha, eu falei, esse é o unicórnio gigante que você comprou, mas era uma coisa ridícula, de pequenininha, sabe? Uma coisa bem pequena, e na foto parecia um unicórnio enorme. Né? Esse exemplo que você deu é o típico exemplo para você poder fazer a devolução sem qualquer problema, né? O arrependimento dentro desses 7 dias. Mas tem esse entrave da compra internacional que ainda não está 100% otimizada para a troca do consumidor. Deveria haver, cada caso desse, um responsável no Brasil, né? Quer exportar para o Brasil, tá bom. Então, identifique um responsável aqui que possa responder por Teria qualquer coisa. Teria que ter uma base aqui, né? Uma base, não, sei lá, um representante, pelo menos. Exatamente. Olha, a Shopee, sei lá, Shopee deve ter. Mas vou vender para o Brasil, mas então tem um lugar onde que eu possa reclamar, questionar. Eles têm só uma base. A Shopee tem, mas as lojas dentro da Shopee não necessariamente. Mas ela deveria ser corresponsável, responsável solidária, não é? Essa é uma outra discussão, né? Como é que é nisso?
Na realidade, você tem o Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que você faz uma compra, o responsável é quem efetivamente vendeu. Quando o vendedor ou o fornecedor não consegue ser contatado porque ele está no exterior ou porque ele não, mesmo no Brasil, a pessoa que, no caso, o Mercado Livre ou a Shopee que intermediou ela é solidariamente responsável pelo cumprimento da troca. Responsável solidário. Solidário. Quando você não consegue identificar efetivamente, ou o prestador, no caso, de modo geral, né? O prestador de serviço ou o vendedor efetivamente que vendeu o produto, né? Então, você compra, por exemplo, vamos dar um exemplo, numa grande rede de mesmo físico, você comprou um produto X da China, mas daí você vai trocar lá, não, esse produto aqui, eu importei um lote e a loja de departamento, eu comprei esse lote, a sua empresa faliu na China, faliu no Vietnã, eu não sou mais responsável. Não. Se você não consegue fazer a troca, a empresa, mesmo sendo físico, a loja de departamento é responsável para fazer essa troca, ela é solidariamente responsável. Mas tem aqueles também que vão lá, compram o freezer para gelar cerveja no final do ano e quer devolver, não tem não? E aí vem aquela história da boa fé, né? Que a gente chama da boa fé objetiva. Não tem como o fornecedor ou fabricante fiscalizar isso. Então ele pode realmente, infelizmente vai estar na questão moral da pessoa. Mas tem ele quem pode faça encomendar isso. Pela internet um freezer, usou nesses 6 dias, no 7º ele fala, não quero mais. Ele tem que pronunciar a vontade dele de devolver em 7 dias. Daí a questão da logística reversa cabe ao fornecedor vir buscar, retirar, mandar postar em correio e tudo mais. Dependendo do tamanho do produto, é transportadora, dependendo da questão, o correio faz o PAC reverso. Pode acontecer isso, Loura, é possível, mas é uma baita de uma sacanagem. Não tem como o fabricante dizer, ele usou por 7 dias só por causa que ele tinha festa e quis devolver. Não ele gelou pode devolver em direito a 7 dias. cerveja. Não interessa qual é essa ocasião. E no caso do direito, né, por exemplo, eu tô passando inclusive por um caso real disso. Eu comprei um perfume. Quando a gente abriu o perfume, percebeu que não era o mesmo que a gente queria. Aí você falou, eu quero devolver o perfume, a loja falou, não, a gente não recebe depois que ele é aberto, tira o lacre da embalagem. Como o consumidor deve proceder? Porque o vendedor, ele não vai querer trocar. Como é que o consumidor tem que fazer? Porque se eu for ingressar numa ação judicial, o Clorival falou, mesmo sendo um valor de um perfume alto, se você entra com uma ação judicial, vou acionar um advogado, vou ter que ir pra justiça, não vou fazer isso. Eu vou perder o perfume. Então, o que o consumidor pode fazer para tentar, pelo menos, demonstrar, olha, não, eu tenho direito, sim, e gostaria de ser atendido no meu direito? Nesse caso, tem as plataformas de reclamação da própria loja, para você realmente registrar com vídeos, fotos e a sua reclamação. E não existe essa desculpa, porque realmente o que você falou, eles não querem mais o produto, porque ele não pode ser revendido. Ele não vai poder embalar de novo e vender para o terceiro consumidor. Mas, infelizmente, o caminho é esse, a reclamação administrativa, seja acionando o PROCON, que é um baita órgão de proteção do consumidor, um modelo para o mundo todo, ou senão, infelizmente, tem que procurar o judiciário. Mas jogando contra o patrimônio aqui, nesses casos de até 40 salários mínimos, para que você não tenha o custo adicional de advogado, por isso que estou jogando contra o patrimônio, procurar os juizados especiais, que daí você não vai ter custo, você mesmo faz a reclamação lá, o funcionário do fórum vai fazer esse registro e tocar esse processo contra o vendedor. É a forma jurídica de fazer isso e é o que nós temos no nosso sistema. Aqui na avenida, sistema. uma loja conhecida que vende meia, cueca, enfim, eu fui lá, comprei alguns pares de meia e 2 dele veio muito pequena, não sei, na hora. E eu voltei lá, falei, olha, essa daqui não me serve. Falei, mas o senhor abriu, eu não troco. Falei, mas o que eu faço? Ah, gente, eu não troco. Falei, então fica pra você, porque pra mim não serve. Mas né? aí é até interessante, porque é diferente. O caso da internet, você tem 7 dias. No comércio presencial, existe a mesma garantia? Como é que é no comércio? Porque a gente tá tão acostumado na internet que eu nunca mais volto na loja, simplesmente. Ela perdeu um cliente, né? Falei, escuta, moça, essas 2 meias que você viu, não entram no meu pé, são pequenas, acho que vendeu pra criança. Ah, mas o senhor abriu. Mas eu abri pra poder experimentar, claro, eu não sabia que era pequena, eu veio o pacote, eu abri. Não, mas não aceita de você. Então, fica pra você, querida, porque pra mim não tem serventia. Fazer o quê? E não volto mais na sua loja. A compra que você fez diretamente, de forma física, também tem proteção. Nesse seu caso, o bom senso aí resolveria de uma forma mas não tiveram ótima, ali não comigo. tem. Aí vai ter que preponderar o código realmente do consumidor com a garantia de produtos duráveis e não duráveis. Nesse caso, produtos, como ele é um produto durável, você teria que oportunidade de troca
e eles fariam essa troca normalmente, não interessa se está aberto ou não. Mas no bom senso só, né? Não é lei. Não é lei. A troca... Por não ter servido? Por não ter servido, porque ela estava embalada, né? Ele não foi tava embalado, eu abri, granel, né? Tem aquele saquinho, eu rasguei o saquinho para experimentar. Pode trocar. Não. Bom, e aí fica aquela história, Godinho. Um par de meia, custa pouco. Quer dizer, você vai no promotor, você vai não vai. Você acaba deixando para lá, né? E para de ir na loja. É isso que acaba acontecendo. Porque alguns comerciantes, infelizmente, ou pelo menos, não dão o treinamento necessário para os seus funcionários e acaba acontecendo essas distorções. Se não generalizando, tem comerciante que dá o treinamento errado. Sim. Também tem isso. Então ele já faz isso que o Godinho falou. O senhor abriu, eu não posso trocar. Para você também, o senhor abriu aqui, eu não posso trocar. E não é essa a regra. Será que ele não percebe que ele vai perder o cliente, que é muito mais? O prejuízo é muito maior. Agora, doutores, quase 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Tanto o comerciante quanto o consumidor, eles se adequaram, eles sabem realmente dos direitos? Porque eu não sei, deve ser lei, você entra numa loja, deve estar fixado ali a lei de defesa do Código de Defesa Inclusive do Consumidor. O caderno do consumidor tem que estar lá. Tem que estar lá. Hoje é obrigatório. Mas o consumidor, ele sabe desses direitos? Por exemplo, isso que aconteceu com o Lorival. Faltou um treinamento por parte do dono da loja, do gerente da loja, ele sabia o seguinte: independente de qualquer coisa, o cliente sempre tem razão, não eram. E eu havia comprado várias coisas lá, né? Só de menor valor dois, passei lá, vou trocar. Não troca. Mas o comerciante e o consumidor, eles têm realmente noção do que exige a lei de defesa do consumidor? Hoje, você falou sobre a adequação, né? Realmente houve, porque nos primórdios, quando do código do lançamento de 1990 do Código de Defesa do Consumidor, essas plataformas que praticamente intermediavam, né, como há várias aí, o que acontecia? A pessoa comprava, a pessoa se arrependia, embora o código já determinasse o direito de arrependimento da compra, mas o que havia, essas empresas que intermediavam falavam, não, mas a gente só intermediou a compra. Então você vai reclamar a venda com o comprador, com o seu vendedor. E hoje já está pacificado que não, eles são responsáveis sim para fazer essa troca. Então, ainda falta muito, né? Entendo eu, mas os consumidores estão tomando dimensão dos seus direitos, das suas garantias e cobrando mesmo dessas lojas, principalmente algumas nacionais e outras internacionais que estão aqui no Brasil, que fazem essa ponte, né? Com vários compradores. Então, mas tipo, no caso, 2 par de meia. Não dá para mim contratar um advogado para me defender num caso desse. O que o consumidor faz num caso desse, que nem ele falou, eu não vou trocar porque você abriu, é 2 par de meia, devia custar o quê? R$20, sei lá, né? Não dá para contratar. É possível, advogado. né? O que eu porque faço? assim, o Código do Consumidor, ele estabelece as versões civil, de indenização, parte civil, administrativa e penal. Na questão do campo administrativo, o PROCON ele pode atuar e deve atuar. Às vezes as pessoas só procuram o PROCON para fazer uma reclamação formal. Esse exemplo tipo que vocês deram é o caso de acionar o PROCON. É que, complementando a pergunta que ele fez, o brasileiro ainda está muito longe de entender os seus direitos na parte do consumidor. E na maioria das vezes, não distorcendo o que o Dr. Ero falou, mas complementando, ainda falta buscar esse conhecimento e exigir os seus direitos. O brasileiro é muito pacífico, então não dá, tá bom, vou embora e aceitei. Eu gostava quando tinha o Márcio no PROCON, então, o Márcio era duro, hein? Tinha que chegar ali no PROCON e dependendo da situação, não, aposentou, fazer a atuação, né? Eles iam ser autuados por essa infração. Mas geralmente acontece isso. Eu não vou brigar porque sai mais caro o molho que o frango e eu vou embora. É mais ou menos isso. 2 par de meia, R$20. Eu vou lá no advogado, não dá nem para contratar advogado. Ter uma consciência coletiva desses direitos. E o PROCON tem. O PROCON tá onde hoje, aqui em Botucatu? Tá onde o PROCON, hein? Mercado Municipal. Tá lá no Mercadão ainda, né? Não foi junto com a Secretaria de Desenvolvimento? Vamos ver isso aí onde tá o PROCON, vê e se descobre aí para nós, Eli. Para orientar as pessoas, porque se não dá para ir no promotor, não dá para ir no advogado, vá direto no PROCON, então. Exatamente. O primeiro caminho é o PROCON. Tá? Muitas pessoas falam, não, mas não adianta nada ir no PROCON. Adianta sim. Porque a hora que chega para o judiciário, que já houve uma tentativa administrativa, que foi negado pelo empresário, pelo fornecedor, você já tem uma prova pré-constituída. Não quer dizer que é absoluto isso, mas já mostra a boa-fé do consumidor ter tentado resolver para até desafogar o judiciário. Então, a hora que chega isso, tudo formalizado pelo PROCON, conduzido, com prazo para a empresa responder, dando opções para ela atender, mostrando para ela qual artigo do código que ela infringiu, e mesmo assim a empresa não dá
valor, chega com outros olhos pro judiciário. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se eu chego numa relação de conflito dessa, se eu quero gravar naquele momento, eu tenho o direito de gravar aquele momento ali dessa negociação ou não posso gravar? Pode gravar. Todos nós temos direito de gravar qualquer fala que nós Isso é importante, Marcos, entendeu? Que você nós sabe sejamos que você interlocutores. está nessa situação ali. E se você grava isso, você faz uma prova muito robusta, ou não? Faz, é possível. Mas a pessoa pode falar, olha, aquilo não é permitido gravar. Não, o que você não pode, todo mundo, primeira coisa que fala que aprenderam algum filme americano é não dou direito de imagem. Não, o direito de imagem não se confunde com isso. O direito de imagem eu tenho que explorar aquela situação para fazer lucro com aquilo. Então, você veicular uma propaganda, um marketing sem pedir autorização do personagem que está ali, você está violando o direito à imagem. Uma das formas, né? Agora ali, você sendo vítima ou não, sendo o consumidor em conflito, tem todo o direito de puxar seu celular e gravar, filmar áudio ou vídeo. E não tem que pedir para a pessoa, eu não estou autorizando. Você não tem que autorizar. É uma garantia, né? Isso, agora você não pode fazer disso, por exemplo, que as pessoas erram é o seguinte, agora eu vou lançar no Facebook. Não. Agora eu lanço no Instagram fazendo barraco. Aí ele violou. Entendeu? Ele exagerou no direito dele de consumir. Ele extrapolou, quer dizer, ele tentou fazer. Vou usar no processo. Como chama? Fazer justiça pelas próprias mãos. Usar os meios próprios, né? Exatamente. Isso é proibido, mas eu usar isso assim no PROCON ou numa ação, eu posso. Pode. Agora, doutores, pessoal ganhou presente. Para constar, segundo a internet, ainda está no mercado municipal. Mercado municipal. O PROCON ainda está no mercado municipal. Eu ganhei um presente no dia de Natal. Dia 26 é o dia da troca. Se eu chegar, eu falar, não deu tempo, hoje, segunda-feira, dia 29, eu quero trocar. Eu tenho direito? Essa parte da troca também é importante, porque a troca, essa troca porque você não gostou de uma cor, é uma mera liberalidade do empresário. Na verdade, a lei não há obrigação do empresário falar, eu ganhei ou o menor, ou o amarelo, eu gosto do vermelho. Não há obrigatoriedade do empresário trocar. É uma mera liberalidade, sim, um agrado para o consumidor, mas não há. É óbvio que no Brasil isso praticamente já é comum, né? Costume, né? É costume essa liberalidade do empresário trocar, porque não gostou da cor. Agora, isso também eu entendo que... Não gostou da cor é uma coisa, mas e se não tiver servido? Ela comprou, o China usa PP, né? A gente veio aqui pelo tamanho dele. Eu vou comprar um GG, e aí? Aí também é mera liberalidade trocar, mesmo que o tamanho esteja errado? Porque na realidade a pessoa que comprou, se for por internet, sim, caímos naquele negócio que pode trocar. Mas se ele foi numa loja de departamento aqui de Botucatu, numa loja de roupa, comprou, eu comprei a P e dei pro Dr. Mário. Acho que não vai caber o P nele. O ideal é perguntar na loja antes se pode trocar. Exatamente. Essa é a dica. Sempre que você vai comprar, se informe. Posso trocar quanto tempo? Você pode trocar até 7 dias, 30 dias. Aí você informa a pessoa presenteada, se não servir, você tem até tantos dias, guarda a notinha. Geralmente é assim. E tem aquelas situações também que eles colocam mercadoria em oferta, não permite troca, tem essa situação. Quando ele informa, aí eu tô sabendo que eu não vou poder trocar, eu tô no risco, vamos dizer assim. Mas ele não está transferindo uma responsabilidade, ou está se eximindo? O código já prevê, olha, tem essas duas modalidades, presencial e não presencial. O presencial, você foi lá e escolheu, você escolheu errado, o tamanho, a cor, o modelo. Mas é importante salientar que esse tênis está na promoção, não há troca. Tá, mas eu chego em casa o tênis de escola inteiro. Aí sim, tem que trocar. Aí sim, porque é um defeito, exatamente, um vício oculto, que chamado isso, também, essencial. né? Exatamente. É a questão, mesma coisa de acho que pro vício oculto o prazo é maior para troca, não é ou não? É que ele começa a contar a partir do momento que ele se revela, que o vício oculto se revelou. Daí você começa a contar o prazo dele. Não é que ele acaba sendo maior, é que às vezes ele se revela depois da garantia normal dos 90 dias. Hora que esquenta que começa a falhar, sei lá. Mas também entra em discussão, né? Porque mas tem que provar que é um vício oculto, mas isso aqui foi mau uso. Como é que faz pro cliente conseguir provar isso? Na verdade, muitas das situações demandam perícia, e daí não tem como o cliente jogar para ele essa responsabilidade. Aí o próprio Código do Consumidor, tratando o consumidor como uma parte mais vulnerável, mais fraca, já prevê expressamente também que a prova quem tem que fazer é o vendedor, é o fabricante, é o fornecedor. A prova se inverte. Ele tem que provar que você usou errado. Agora, a garantia também da loja é quando você entra e de repente tem um cartaz ali, olha, não aceitamos troca, não aceitamos cartão. Se você a loja tiver esses avisos, é uma garantia também
do proprietário da loja, né? Do comerciante. Exato, que a gente tem que pensar sempre numa via de mão dupla, não é só um lado tendo direitos, Claro. né? E o recomendado realmente é esse: estampar o máximo possível as regras que limitam direitos. Então a questão da troca, realmente, ele não é obrigado a trocar, mas os defeitos sim. Os defeitos ele tem que manter do mesmo jeito. Como acontece também muito com as questões de peças de mostruário. A peça do mostruário ele tá com desconto porque tem um defeitinho, não tem troca. Não vai trocar por aquele defeito. Por exemplo, tem arranhados na pintura, tá com risco ali no produto. Por isso eu não vou trocar. Mas chegou lá, não ligou, queimou. Aí você vai trocar garantia normal como qualquer outra peça. Tem outra. Essa situação com o consumidor, ela é muito extensa. Eu me lembro de uma situação, chamava Jumbo Eletro. Eu entrei ali, Márcio. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, né? Uns 40 anos. Não, acho que era Jumbo Eletro, alguma coisa. Eu fui lá eu queria comprar um aparelho de som, né? Pra pôr ali no espacinho gourmet pra gente fazer uma carninha escutando. E eu fui lá e eu vi um lá, falei, olha, eu quero esse aqui. Tava lá, sei lá, R$1.200. Tá bom, vou levar esse aqui. A hora que chegou no caixa, a moça falou, agora o senhor tem que assinar aqui da garantia estendida. Não, mas eu não quero garantia estendida. Não, mas tá no preço. Eu falei, mas eu não quero. Falei, então, por favor, deixa eu ver aqui. Daí que eu fui ver que tinha lá quase R$400 de garantia estendida. Falei, moço, você desconta a garantia estendida. Não posso. Como não? Chamaram o gerente. Escuta, mas é bom pro senhor. Falei, moço, eu já tenho idade para saber o que é bom para mim. Não, deu uma briga, cara, para eles tirar os R$400 da garantia estendida, que eu não queria garantia estendida. Porque essa questão de garantia estendida é uma outra coisa também difícil de engolir, porque o objeto já tem uma garantia de 1 ano. Depois eles querem dar uma garantia estendida depois de 1 ano. Sabe quando que você vai achar essa nota depois de 1 ano, esse negócio? Como que você vai acionar isso? O vai falar com mais propriedade. Então, essa venda casada, ela é um problema também, e às vezes ela está escondida. Que nem, lá no caso, eu na prateleira, eu vi lá R$1.200, falei, tá bom, eu quero esse aparelho por R$1.200. A gente não sabe muito bem a relação de preço. Aí isso aqui custava 800 de verdade, 400 era garantia estendida. E aí que a loja também às vezes muito ganha, Márcio, porque no garantia estendida o imposto é diferente, o comissionamento é diferente. Esse mercado de garantia estendida é um mercado bilionário entre seguradoras e tal. E as lojas chegam a vender por muito dinheiro. Eu conhecia um dos presidentes de uma seguradora, e ele falava que ele comprava da loja por vários milhões o direito de vender a garantia estendida naquela rede de loja. Então, tinha loja que ganhava mais com esse dinheiro do que com a venda da mercadoria até. Primeiramente, vamos garantir. O Código de Defesa do Consumidor, na realidade, ele dá garantia de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Essa é a garantia legal que está na lei. A garantia de 1 ano, na realidade, no próprio manual vai estar escrito lá, garantia legal, 90 dias, mais a garantia que a própria contratual, a própria a empresa faz, seja de eletrodoméstico, de televisão, ela dá a lei garantia de 1 ano. De 1 ano. A garantia estendida e obrigá-lo a contratar, sim, caracteriza a venda casada, inclusive é crime. E, na realidade, nada mais é do que um seguro. E acontece toda hora isso, né? Direto. Não é garantia, é um seguro que ele está um seguro. Porque ela chega uma garantia no preço ali, você está comprando. Seguro. É um seguro. Eu só fui perceber porque ela mandou assinar o documento. Falei, o que tu tá assinando aqui? Da garantia estendida. Falei, pera aí, não quero. Eu fui comprar numa loja de magazine, comprei minha mãe micro-ondas e agora, coisa de há 3 semanas. E uma pessoa estava toda solícita, não, vamos, garantia estendida. Eu falei, não quero. Não, mas foi bom pra você. Foi exatamente o mesmo argumento. Não, mas é muito bom pra você. Eu falei, não, porque se der qualquer risco, troca tudo. Eu falei, não, é um seguro até. Não, porque não tem problema algum. Eu falei, não, eu não quero. A partir do momento que eu neguei a garantia, o tratamento mudou totalmente. O cara falou, toma, pega no caixa lá e tchau. Se vira. Exatamente. Agora, uma coisa que é muito comum também, principalmente em farmácia, é pedir o seu CPF quando você vai comprar. De repente fala, o senhor passa o CPF? Fala, mas por quê? Porque tem um desconto do laboratório. Mas se eu não quiser passar o meu CPF, com medo do que vai ser feito com o meu CPF, eu não vou ter o desconto? E aí, como é que funciona? O que eu devo fazer? O que o consumidor deve fazer quando pedem o seu CPF para você ter um desconto? Vincula. E aí, doutores? O que eles justificam, e eu até confesso que eu não vou conseguir responder, talvez com toda a propriedade do mundo, é que eles justificam o seguinte: para que esse desconto realmente seja disseminado
para o maior número de pessoas possíveis, eu preciso identificar. Para que o senhor não vá lá e compre 2, 3 vezes do mesmo produto, por exemplo, recebendo desconto, entre aspas, tirando de outra pessoa. Essa é a política que eles nos vendem. É que eu confesso que eu não sei dizer hoje como que o judiciário se comporta num caso concreto sobre isso. Então a justificativa é essa, a gente tem o seu cadastro aqui para depois justificar para o laboratório que realmente eu entreguei isso com desconto para o consumidor. Essa é a justificativa que eles nos dão. Nós temos uma pergunta de ouvinte aqui, posso trazê-la aqui? Até porque ela não é tanto na questão de compra, de troca, mas eu acho interessante, até porque é algo que a gente precisa discutir mais, a questão da publicidade. Ele pediu para não ser identificado, disse o seguinte: tem uma dúvida referente à propaganda de Instagram. Uma loja de móveis de Botucatu está fazendo propaganda desde a Black Friday, de vários móveis nas redes sociais, com preços tentadores. Estive na loja no sábado e a vendedora simplesmente disse que a promoção de Black Friday que não tem mais, mas continuam veiculando nas redes como promoção de Natal. É correto isso? E aí eu vou emendar uma pergunta aqui, que até minha filha de 16 anos, sempre que a gente vai numa loja, ela fala, mas descontos de até 50%. Daí você entra e fala, eu quero aquele que tem 50%, acabou tudo já. E tá lá a placa na loja. Não é obrigado, se você anunciar, entregar pelo preço anunciado? Como é que o consumidor pode se livrar de uma situação dessa, se garantir, ter garantia de que realmente não é uma tentação enganosa ali? Quando da publicação do Código de Defesa do Consumidor, o principal objetivo é que o consumidor não seja lesado, não seja enganado, não sofra nenhum tipo de constrangimento. Por isso que todo tipo de propaganda tem que estar ostensiva, não aceitamos cheque, ninguém é obrigado a aceitar cartão de crédito, ninguém é obrigado a aceitar Pix, ninguém é obrigado a aceitar, mas isso tem que estar expresso pro consumidor, o que nem sempre ocorre. Então, quanto à propaganda do Instagram hoje, com todas as mídias sociais, assim, a loja é obrigado. Se a propaganda ainda está vigente, ela não pode se excusar de cumprir essa oferta, alegando inclusive a falta de estoque. Se não tiver escrito, o código, se eu não me engano, se não me fala, no artigo 18, é exatamente isso. Não há a loja não pode se excusar, porque fala, não, acabou a promoção. Se a promoção enquanto houver o estoque, eles anunciam isso. Se isso tiver estampado, mas assim, ele lança a promoção hoje e é óbvio. Com 3 peças em promoção. Exatamente. Não, agora já acabou o estoque. Isso não pode. Está garantido pela lei. Na esperança que aqui, você chegue e leve. O nosso ouvinte mandou, inclusive, o print. E se eu não estou conseguindo nem ler tudo, porque a letrinha é tão pequenininha, mas embaixo tem um rodapé aqui, ó. Oferta válida até 31 de dezembro de 2025 ou enquanto durar o estoque. Aí o consumidor teria que falar, eu quero ver o seu estoque. É um direito dele também, então o senhor me puxa aí. Exatamente. Se realmente não tem no estoque. Eu tinha então, vai chegar nesse ponto, um móvel. é o que consegue fazer. Porque senão ele realmente justifica que não tem no estoque, ele está exibido. Outra situação paralela a essa muito, muito parecida é a questão de quando você chega também no caixa do mercado. O preço não bate, porque na gôndola está um preço e ali a hora que registra, vale o que está o menor preço. É o que ele achou na etiqueta. Vale. Mas isso os mercados dificilmente discutem. No começo, quando foi as primeiras discussões eram mais difíceis. Hoje pegou a etiquetinho, o caixa já Não, e naquele tempo que tinha inflação de 40%, né, Márcio? Que você corria na frente do cara que vinha com a maquininha atrás, assim, para pegar o preço mais barato, porque mudava todo dia. Sim. Então você saía correndo, muita gente ia cedo no supermercado para tentar comprar antes que mudasse o preço. Né? Agora, já que você falou do supermercado, e quando tem aquela situação, fala o seguinte: a venda está limitada a 2, 3 peças por pessoa. Isso pode? Eu entendo que não. Eu entendo também que não pode. Inclusive, você só pode comprar 2 latas de óleo, sei lá. Não pode. Tantos quilos só, carne, promoção, 3 quilos por CPF. Isso acontece muito com leite, né? Leite, acontece leite, carne. Cerveja. Você bebe mais leite, bebe mais cerveja. Cerveja acontece. Eu entendo que é crime contra o consumidor, inclusive. Não tenho dúvida, porque você vai estar restringindo uma promoção, de repente chega uma pessoa lá e fala, eu vou comprar tudo que tem aí. E aí? Você vai se negar? A justificativa que eles querem nos colocar é que assim, mesmo aquela questão da farmácia que eu te falei, não, que eu quero distribuir para o máximo de pessoas possível. Monta um atacadista, cara. O meu direito. Abre um atacadista e vende então para o meu direito de comprar. Meu direito porque de comprar. Estou com o dinheiro, eu tenho direito de comprar. Salvo engano, ninguém pode se negar a vender uma mercadoria se eu estou disposto a pagar o preço e eu tenho o valor, seja dinheiro, seja cartão, o que for que ele aceite ali como meio de pagamento. Fala, não vou vender para você, cara, porque você é careca ou porque você é de esquerda.
Ah, teve casos, né? Não teve? Nós estávamos comentando aqui. O frigorífico não vai vender carne para quem é de esquerda ou para quem é de direita. Isso é crime, não é crime? É crime. Isso é crime. Eu acho que vai ter Dependendo da questão política, eu acho que você não pode cercear o direito por uma questão sua. Olha, você é católico, você é evangélico, eu só vou vender para umbandista. Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa. Não, é crime. É crime. É crime. Tem que vender para todo mundo que esteja disposto a comprar e pagar o preço. Ele pôs o preço, né? Ninguém pediu para ele mensurar o preço. Ele mensurou. Eu tô com dinheiro, eu tenho o direito de comprar. E quanto estiver ali no estoque. Não tem essa de duas, três caixas. É isso. Você vai conseguir comprar picanha, Márcia. O frigorífico diz que não vai vender para você, mas você vai conseguir comprar. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, muito importante. Muita gente deve ter muita dúvida com relação ao procedimento, uma época correta, ganhou presente, não sabe, e também no dia a dia, tá de férias, vai às compras e saber dos seus direitos. Muito obrigado a vocês, um bom dia. E os ouvintes que tiverem perguntas, mande para cá numa outra oportunidade e a gente vai estar questionando aqui os doutores também. Nós que agradecemos, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, muito obrigado novamente e um feliz ano novo para os ouvintes. A vocês também, obrigado. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.